É muito louco imaginar pegar aquela bebida super gelada, sabe, que acompanha o almoço de tanta gente, virar direto num ralo de pia entupido e assistir a química dissolvendo a gordura pura na hora. Nossa, é uma imagem forte, mas perfeitamente real. Ou, tipo, esfregar um pouco desse mesmo líquido numa grade de fogão toda encrostada e ver subir uma espuma preta que limpa o metal muito melhor que desengordurante pesado. Parece até cena de um experimento bizarro, né? Pois é, parece filme, mas é o que acontece na prática. Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no podcast O Meu Desenvolvimento. Hoje, o nosso foco é dar um mergulho profundo na biologia, na química e na mecânica por trás de uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro, o refrigerante. E é bom deixar claro que a missão hoje não é apontar o dedo ou ditar regras de estilo de vida para ninguém. Com certeza, não estamos aqui para julgar. Exato. O nosso objetivo é olhar estritamente para o mecanismo da coisa, sem julgamentos de valor, apenas ciência pura e as reações em cadeia que acontecem no corpo. O que é fascinante, de um jeito até meio assustador, é perceber o quanto a fórmula do refrigerante é calculada. Não é só uma aguinha doce com gás, né? De jeito nenhum. É uma combinação química projetada com uma precisão quase cirúrgica. Ela consegue literalmente hackear e enganar os sistemas primários de defesa do nosso próprio corpo. É um feito e tanto da engenharia de alimentos. E para a gente entender esse hackeamento, acho legal a gente fazer uma viagem cronológica acompanhando o mesmíssimo caminho da bebida. Vamos lá, a anatomia de um gole. Isso. A literatura médica descreve que o impacto daquele primeiro gole nos dentes é praticamente igual a esfregar uma lixa de parede fina direto no esmalte dental. É um choque ácido imediato. Essa acidez extrema, quando combinada com o açúcar, entra em contato direto com a porosidade do dente e desmineraliza toda a proteção externa. Mas a boca é só o começo da montanha-russa, né? O show de ilusão mesmo acontece quando desce pro estômago. Aí é que o verdadeiro truque de mestre da indústria entra em ação. Tem uma analogia das fontes que me deixou abismado. O refrigerante age exatamente como um cavalo de Troia biológico. Uma definição perfeita para a mecânica da coisa. Porque, pensa bem, a quantidade de açúcar que desce num copo médio ali é tipo umas 10, 12 colheres de chá de uma vez. É um absurdo tão grande que o nervo vago deveria sonar um alerta vermelho. Ele deveria causar um reflexo de vômito instantâneo. O corpo precisaria expulsar essa overdose de glicose para se proteger. Mas não expulsa. A pessoa retém. E o motivo, os ácidos da fórmula, tipo o ácido fosfórico, são os soldados escondidos dentro do cavalo de Troia. Exatamente. O ácido mascara aquela agressividade enjoativa do doce extremo, ele derruba o pH e meio que sussurra para os receptores do estômago que tá tudo bem, o sabor tá equilibrado. E o estômago cai na pegadinha e passa o problema adiante. E a partir daí, quem paga a conta inicial é o fígado, certo? O fígado é a primeira grande vítima de todo esse processo. Bate direto nele. Mas peraí, por que o fígado entra em pânico? Porque o corpo humano usa açúcar como energia o tempo todo para sobreviver. Aí que tá a distinção crucial que muita gente confunde. Nem todo açúcar é igual para o metabolismo. Tem a glicose e a frutose, né? Isso, a glicose é o combustível padrão da vida. Qualquer célula do corpo consegue absorver direto do sangue. Mas o problema gigantesco do xarope de milho no refrigerante é a frutose líquida. E a frutose só é processada num único lugar. Exato, só o fígado consegue metabolizar a frutose no corpo inteiro. É tipo entregar a carga de 100 caminhões num galpão de bairro só, tudo na mesma hora. O sistema de processamento fica totalmente sobrecarregado, não tem como queimar aquela energia toda em minutos. Então o fígado faz a única coisa que sobra para limpar o sangue. Ele começa a fabricar gordura, né? Freneticamente. Ativa um processo chamado lipogênese de novo. Ele converte o excesso em triglicerídeos e estoca, gerando aquela gordura visceral perigosíssima. E enquanto o fígado está lá soterrado, o pâncreas também está na linha de frente, porque a glicose foi para o sangue. O pâncreas age como um bombeiro tentando apagar um incêndio florestal. Jogando baldes e baldes de insulina no sangue. Tudo para forçar as células a absorverem aquele açúcar e a pessoa não entrar num coma glicêmico. O nível de estresse sistêmico é absurdo. O pâncreas trabalha no seu limite absoluto. Mas o que torna essa armadilha perfeita é que, nesse exato momento de caos total, a pessoa não sente dor.
Na marca dos 40 minutos, ela sente uma energia fantástica. É a falsa sensação de recompensa batendo forte. O pico da cafeína bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. Que é o que sinaliza o cansaço, né? Isso, o cansaço evapora. E, junto com isso, o maquinário dispara uma liberação intensa de dopamina. O famoso neurotransmissor do prazer. Do prazer e principalmente da repetição. O cérebro entende que aquela densidade calórica é ótima para a sobrevivência e pede mais. É o mesmo circuito de drogas pesadas. Caramba! Só que a energia emprestada cobra juros altos. O que rola quando bate a marca de 1 hora? A ilusão simplesmente desmorona. Vem o crash. Aquela montanha de insulina varre o açúcar tão rápido que a glicemia despenca para baixo do normal. A pessoa fica com letargia, irritada, vira meio que um zumbi querendo a próxima lata para reviver o pico. É muito doido pensar que essa engenharia que sequestra o cérebro tem aplicação de limpeza pesada. Ah, voltamos para o ralo da pia e a grade do fogão. Exatamente. Se o negócio derrete gordura carbonizada na panela, o que ele faz com as nossas membranas celulares? Pois é, a química carbônica e fosfórica é pura corrosão. Dentro ou fora do corpo, ela quebra as ligações orgânicas. Tem aquele experimento do pH nas fontes que é de cair o queixo. Eles pegam a água do purificador ali com um pH em torno de 8,36. Um pH excelente, levemente alcalino, perfeito para a biologia celular. Eles pegam uma tampinha de refrigerante, repito, uma tampinha, pingam na água e o pH despenca para 2,40. É assustador, porque a escala de pH é logarítmica. Cair do 8 para o 2 não é um pouco mais ácido, é milhares de vezes mais ácido. E o nosso sangue tem que ficar cravado ali no 7,45, não é? Implacavelmente entre 7,35 e 45. Uma mínima variação já é fatal. Então, quando entra um líquido com pH 2,5, o corpo liga todas as sirenes de emergência. Uma dúvida muito comum que sempre surge é, bom, se é tão ácido, por que a pessoa simplesmente não toma um copo d'água logo depois para diluir? Seria maravilhoso se fosse só diluição simples, mas o refrigerante tem uma altíssima capacidade tampão. Capacidade tampão. Como isso funciona na real? É como se a acidez estivesse ancorada quimicamente. A pessoa pode adicionar água, mas a estrutura resiste e mantém um ambiente ácido. Para neutralizar o estrago de um único copo de refrigerante... Um copo só. Um só. O corpo precisaria que entrassem cerca de 32 copos de água altamente alcalina para voltar ao equilíbrio. 32 copos depois do almoço é meio impossível, né? E tem gente que confunde isso com o limão. É uma confusão justíssima. O limão é super ácido no copo. Mas o pessoal toma água com limão em jejum o tempo todo. A diferença está nos subprodutos. O limão tem ácido cítrico e minerais, como o potássio. Quando o corpo metaboliza o limão, as cinzas que sobram são totalmente alcalinas e benéficas. Ah, entendi. E o refrigerante não tem mineral nenhum? Nenhum. É ácido fosfórico puro. Um beco sem saída metabólico. O corpo tem que se virar sozinho para não deixar o sangue acidificar. E como a água não dá conta, de onde o corpo tira mineral alcalino para se salvar? Ele não fabrica do nada. Não fabrica. Ele assalta o maior cofre de reservas que a gente tem, que é o esqueleto. Nossa, ele tira do próprio osso. Mecanismos de emergência arrancam cálcio e magnésio dos ossos, jogam no sangue para neutralizar o ácido e depois tudo isso é filtrado pelos rins e vai embora na urina. Literalmente a pessoa faz xixi com pedaços do próprio esqueleto. Por isso tanta osteopenia precoce hoje em dia. A estrutura vai cedendo. Cede calada, silenciosamente. E tem mais prejuízo ao longo prazo se a gente voltar lá no fígado. Lembra da lipogênese? Da gordura que o fígado cria do nada. Tem uma epidemia de gordura no fígado hoje, a esteatose hepática. E qual a reação das pessoas ao receber o diagnóstico? Cortar o bacon, a manteiga, a maionese, né? Todo mundo acha que gordura gera gordura. E a bioquímica mostra que a culpa é do açúcar não utilizado, da frutose líquida. O metabolismo não empacota a gordura saudável e joga no fígado. Ele empacota aquele açúcar que afogou o sistema. Tem também a questão do terreno biológico, né, que muitos especialistas debatem como a raiz das doenças crônicas. É a prevenção reversa. Pensa num agricultor que quer plantar milho. Ele não joga semente no asfalto? Ele prepara a terra,
põe o adubo, ajusta a umidade. Exato. Biologicamente, manter as células imersas no ambiente ácido, com picos de insulina, é adubar a terra para o câncer prosperar. Prepara a cama para o adoecimento, porque o câncer adora excesso de glicose em ambiente ácido, né? E tem muita dificuldade a se desenvolver em tecidos oxigenados e alcalinos. Bom, ouvindo todo esse pesadelo, pâncreas estourado, osso fraco, fígado gordo, a resposta óbvia que a indústria joga no nosso colo é: foge pro zero. É o grande debate da nutrição moderna. Porque, fazendo as contas, uma garrafa normal tem mais de 800 calorias. É igual comer um monte de pão francês puro. Cortar isso na versão zero parece sensato para não engordar, não é? Matematicamente, as calorias somem, é fato. Só que o nosso corpo não é uma calculadora de padaria, ele é um sistema endócrino. E o que rola quando bate aquele líquido super doce na língua, mas sem caloria nenhuma? Acontece a resposta de fase cefálica. O cérebro recebe o sinal do sabor doce e pensa: opa, vem muita energia por aí, vamos ligar as máquinas digestivas. Só que a energia nunca chega no estômago. O corpo foi convidado para uma festa sem comida. Perfeito. O corpo fica frustrado e entra em modo de compensação. Ele amplifica a fome o dia inteiro, cobrando a energia que prometeram para ele. Aquela vontade louca de comer pão ou doce no fim da tarde. E no fim a pessoa piora a composição corporal porque o organismo ainda entra num modo de leve economia de energia. Mas sendo bem crítico agora, entre a resposta cefálica da versão zero e a inundação de 800 calorias da versão normal no fígado, para alguém tentando emagrecer, o zero não é a redução de danos mais óbvia? Tem uma fonte que discorda totalmente disso. Sim, é uma vertente bem polêmica entre os especialistas. E o argumento deles não é defender o açúcar, mas focar na desintoxicação do fígado. Como assim? O corpo humano sofre com açúcar normal, ele inflama, engorda. Mas a nossa biologia pelo menos reconhece o que é uma molécula de açúcar. Existem enzimas para tentar limpar a bagunça. Tá. O corpo tem um manual de instruções do açúcar. Isso. Já o refrigerante zero precisa de um arsenal químico pesadíssimo para imitar a textura e o sabor sem usar açúcar. A fonte fala em cerca de 18 substâncias químicas diferentes, né? Adoçantes complexos, corantes, bizarros. Xenobióticos puros, compostos totalmente estranhos para a nossa biologia. E quem tem que decodificar e expulsar 18 compostos alienígenas de uma vez? O fígado. E ele gasta muita energia tentando entender o que é aquilo. Exatamente, o custo para isolar essa química pesada é altíssimo. Por isso, alguns pesquisadores argumentam que esse veneno sintético seria até pior em termos de toxicidade celular. De qualquer forma, é escolher entre ser atropelado por um carro ou por uma moto, né? Ambos cobram um pedágio altíssimo do corpo. E cobram um pedágio na vida como um todo. Altera a flora intestinal, mexe nos hormônios. E mexe no bolso e na produtividade. Porque a engenharia comportamental lucra em cima do nosso instinto. A pessoa está cansada, toma um gole gelado para acordar. E aí a tarde dela vira uma letargia só. O cérebro entra numa névoa. O custo invisível disso, somado com a saúde dental, os gastos médicos do futuro, empobrece a pessoa em muitos níveis. Enquanto a saída muitas vezes é tão simples que a gente ignora. A fonte até fala em comer fruta barata. Uma maçã inteira, uma laranja. Mas a pessoa fala, a fruta também tem frutose. Tem, mas ela vem perfeitamente embalada nas fibras da natureza. A fibra freia a absorção e o fígado lida com a frutose da fruta com tranquilidade, sem sobrecarga nenhuma. Então, no fim das contas, a gente detalhou aqui hoje uma das piores transações comerciais que alguém pode fazer. Trocar 5 minutinhos de euforia na língua por ossos ocos e metabolismo travado. É uma transação péssima, mas a melhor mensagem de todas as fontes hoje é a prova de que o corpo é maravilhosamente resiliente. O fígado se regenera muito rápido. Quer dizer que a qualquer momento a pessoa pode dar o ponto de virada. Exato! Só de decidir não botar mais isso para dentro de casa, a inflamação celular já começa a cair. Isso é vital, principalmente na formação das crianças. As crianças. Aquele clássico experimento da pastilha de Mentos que as fontes citam. Aquele que a pastilha cai na garrafa e vira um geyser gigante no meio do asfalto. Nossa, aquilo assusta, é uma explosão absurda.
Imagina que aquela reação de ácido carbônico, aquela expansão violenta de gás, está acontecendo de forma parecida na mucosa do estômago de uma criança que ainda está se desenvolvendo. Puxa, quando a gente visualiza isso na barriga de uma criança, parar de comprar deixa de ser privação e vira o maior ato de prevenção possível. Sem dúvida nenhuma, é proteger a base biológica. Com certeza. Olha, quero agradecer demais a quem ficou com a gente até agora, emprestando os ouvidos para mais esse mergulho profundo aqui no podcast O Meu Desenvolvimento. Foi excelente, é sempre muito enriquecedor desempacotar esses temas. E para fechar, eu vou deixar uma provocação para ficar martelando na mente de quem está acompanhando a gente. Entendemos hoje que o nosso paladar é tão formidável que ele consegue ser moldado e até viciado num líquido que derrete gordura pesada e rouba nosso cálcio. Mas se a gente é tão adaptável assim para o mal... Dá o que pensar, né? Quanto tempo será que a nossa biologia levaria para reaprender a sentir a euforia verdadeira com a comida que ela foi programada milenarmente para digerir? A verdadeira liberdade não seria usar o conhecimento para hackear o nosso paladar de volta para as origens da natureza? Fica a reflexão. E até a nossa próxima análise profunda.